Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Hoje vamos falar sobre a 8ª lei, que é a lei da transmutação de energia perpétua. Ríamos até agora há pouco sobre isso, porque o nome realmente é de uma imponência fantástica. Lei de transmutação da energia perpétua. Esta lei afirma que todas as pessoas têm dentro de si o poder de mudar as condições em suas vidas. Vibrações mais elevadas consomem e transformam as mais baixas. Assim, cada um de nós pode mudar as energias em nossa vida através de compreensão das leis universais e aplicar os princípios de tal forma a efetuar a mudança. Pois é. É um resumão, né? É um resumo e eu acho que essa lei chama muito a atenção de que a gente pode mudar, né? Nos chama a consciência, né? E eu acho que o primeiro passo, por onde começa essa lei, é quando o ser humano se coloca o propósito de querer ser melhor, né? na sua vida. Que muita gente não está ligando, sou como sou e pronto, né? E vamos vivendo, e vamos tocando o barco, que é a grande massa inconsciente, né? Então, para esse tipo de gente adormecida ainda do caminho evolutivo, simplesmente essas leis é tudo tabu, é desconhecido. Mas quem começa a se questionar e querer ser um pouco melhor, ou seja, começa a despertar, né? Essa lei ajuda muito, porque é possível, né, a gente, e o ser humano tem essa capacidade consciente de trilhar um caminho evolutivo, né? Que pode ser simplesmente evolutivo do ponto de vista comportamento, usando as leis morais dos seres humanos, ou leis mais amplas, né? Como as leis que estamos justamente discutindo, que nos levam a uma expansão de consciência, né? Não é só o lado do comportamento, ou seja, através do comportamento a gente busca o quê? Expandir consciência, né? Em direção ao quê? A consciência universal, que nos leva aonde? Ao amor incondicional. Então, é um caminho, né? A gente entra nessa vereda do desenvolvimento e se depara que o caminho é infinito, né? Começa por aí a coisa. O que eu achei interessante é a maneira que começa já a frase, né, que diz que todas as pessoas têm dentro de si a capacidade de.
todas as pessoas têm dentro de si a capacidade de. Eu diria que talvez alguns tenham essa capacidade um pouco mais desperta do que outros, né? Mas não compete a ninguém despertar. Não é você que vai lá despertar ninguém. Essa capacidade ela está dentro da pessoa. O problema é que muitas vezes é mais confortável eu simplesmente adormecer essa minha capacidade de mudança, né, me convencer das minhas condições atuais, aceitá-la como um fato e não empreender mudança alguma. É engraçado, a imagem que eu tenho é como se eu estivesse me agarrando, né, num precipício e vou deslizando devagar, mas eu estou descendo, porque eu não me predisponho em nenhum momento a catar o gancho e começar a subir, puxar a corda com as mãos e começar a subir. Essa subida ela é individual. Sem dúvida nenhuma. E ela começa por exercer um atributo que me parece que só o ser humano que tem, né? Que chama a força de vontade, né? A força de vontade, ela impele o indivíduo a se movimentar, né? Por exemplo, desde a tenra idade, né? A idade escolar, por exemplo. Você fala, amanhã ou essa semana tem uma prova, amanhã vou acordar cedo para estudar. Então você coloca o relógio 6:30 da manhã. Chega o dia seguinte, toca o relógio 6:30 da manhã e aí há uma guerra. Uma guerra entre a preguiça de ficar na cama quentinho e você se mover, tirar as cobertas e você sair da cama. Há duas forças nesse momento atuando. Uma que é a força da inércia passiva e outra que está ligada ao emocional e ao mental, né? E outra a força de vontade que vem da nossa essência. A força de vontade vem, ela é um atributo do passageiro da carruagem, né? E aí a questão é, qual das duas você vai dar prioridade? Qual das duas você vai alimentar? Né? Se você fica na cama, você está alimentando a preguiça, você está alimentando o desejo emocional e geralmente surge o raciocínio, mas vou ter tempo de estudar amanhã. Então, o cocheiro e o cavalo da carruagem se aliam para te dar justificativa de que você pode ficar na cama porque amanhã você tem tempo. E a força de vontade, a força do passageiro, fica para um segundo plano. Nesse momento você está estimulando então a inércia passiva, alimentando ela, né, em detrimento da força de vontade. Se o indivíduo escolhe sair da cama e falar, não, eu tenho que estudar e vou estudar agora, você está dando força, né? Você está dando prioridade e alimentando essa força que vai desenvolver o quê? A força de vontade do ser humano para a vida. E esse cara passa a ter um temple em frente à vida diferente dos outros, né? E por aí é aí que começa, né, essa questão de você o dia da manhã despertar para querer ser melhor e ter a força para você começar a trabalhar nesse sentido, nessa direção. Eu vi um discurso a semana passada de um oficial da Marinha Americana. Ele começava falando assim, se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama de manhã. Pequenas coisas, né? E são as ações que nós não damos valor. Eu acho que esse exemplo é claro para todos. Se você pega, não que seja assim 100%, mas se você pega um exemplo fizer um recorte na sociedade japonesa, em que o camarada mora nessa casa, ele limpa a calçada dele, ele limpa o muro dele, né? Não importa como está do lado, ele quer passar o melhor.
Só que, coletivamente, todos agem da mesma maneira. Então você tem uma cidade em que você diz, puxa, que coisa fantástica, né? O prefeito daqui é fenomenal. Uhum. Não é o prefeito, é cada célula, é cada indivíduo. Portanto, muitas vezes nós nos colocamos em condições que, ou estabelecemos padrões e objetivos em que são inexequíveis, né? Porque eu não consigo arrumar minha cama de manhã. Se eu não consigo mudar o meu padrão de pensamento, de ação, a minha intenção com relação à vida, como é que eu posso querer mudar o mundo que eu vivo? Então, são sempre as pequenas ações, né? E muitas vezes essas ações nem são externas, elas são internas. É uma predisposição, é o acordar cedo. Essa não é uma ação externa, é uma ação interna. Sem dúvida. É. E também a gente observa de que povos que vivem em países com clima mais adverso, né, que tiveram que trabalhar mais ou tiveram que fazer mais para sobreviver a esses climas adversos, acabam desenvolvendo essa força de vontade mais do que países tropicais, por exemplo. Depende menos do outro, né? Exatamente. E mais dele mesmo. Exatamente. E essa é uma consciência que eu não estou falando aqui que é certo ou errado, né? Ninguém está falando isso. Mas é que é interessante a gente repensar também e pensar se muitas vezes a maneira que eu ajo é a maneira mais adequada e a maneira correta. Estar aberto, né, à mudança, estar aberto a questionar e raciocinar sobre esse assunto. E perceber que dentro de nós esse ímpeto, como você mesmo usou, eu gostei da palavra, esse ímpeto que você traz já como dentro do alforje, né, já vem o ímpeto, isso. Já está instalado o ímpeto. Ele está instalado, mas também você não exercitar ele também não vai ser... Você sabe que isso é força vital, né? Sim. Esse ímpeto é força vital e o indivíduo nasce com isso, né? Tem um teste, muitos anos atrás, que foram feitos com a quantidade de bebês. Eles faziam o seguinte, pegavam uma pena e o bebê recém-nascido, eles passavam a pena pela bochecha da criança. Tinha criança que simplesmente não se mutavam, e aquilo lá não gerava nenhuma reação, e tinha criança que em graus diferentes se mexiam ou até alguma com a mão, né? Já fazia movimento com as mãos, né? Foi um estudo muito bacana, justamente para ver esse grau de força vital, de reação a estímulo, né? Que trazemos em graus diferentes, somos diferentes, né? Mas enfim, essa lei então da transmutação de energia, ela começa lá na tenra idade pelo exercício da força de vontade, né? Essa força de vontade vai se traduzir depois em um indivíduo proativo, de trabalho, estudo, enfim, e menos procrastinador, né? Mas o passo seguinte é a observação. O passo seguinte é a pessoa observar os comportamentos da sociedade, os seus próprios comportamentos e questionar seus comportamentos em relação às leis morais vigentes, né? E aí é que, através dessa observação, vem a comparação, como que eu sou frente às leis morais. E daí vem a inquietude, mais uma vez, né, de querer dizer, puxa, tenho este comportamento que gostaria de ser diferente, né? E aí começa essa capacidade de se transmutar, né? E essa capacidade, né, que começa pela observação, arremete a um trabalho interno, né, de exercer a vontade que o ser humano tem, que é o que ele fala. Todos nós temos essa capacidade que a lei fala, né? E que começa olhando nossos comportamentos
e que depois isso pode ser transformado numa busca de expansão de consciência que é infinita, né? Em direção a quê? Em direção à consciência universal, em direção às leis morais mais elevadas, né? Ao amor universal, enfim. Né? Eu gosto quando ele fala que no último parágrafo, quando ele diz assim que cada um de nós pode mudar as energias em nossa vida através da compreensão das leis universais. Muda-se através da compreensão, né? Não se muda através da disputa, não se muda através da discórdia. E eu estou falando isso internamente mesmo. Quanto mais você lutar com você mesmo, pior. Muitas vezes a mudança inicia quando você tenta compreender o que está acontecendo com você. O exemplo da gula, por exemplo, né? Se você fala, pô, eu não posso comer isso, eu não posso comer. O simples pensamento, eu não posso comer, já te empurra para comer que nem um cavalo, né? Porque é ação-reação, né? Ação e reação. À medida que eu tento compreender por que eu como, que fatores estão fazendo com que eu coma dessa maneira, que fatores estão fazendo com que eu coma o que eu estou comendo, por que eu faço isso? Percebe? Já mudou. Sim. A pergunta é onde está a fome, né? Onde está a fome? A fome está na barriga ou está na cabeça? Isso, exatamente. Mas é verdade isso. Né? Porque a gente come por impulso, ou come por o que chamamos de gula, na verdade é uma ansiedade, né? Que está na nossa mente. Então, mas é que está. Quando eu falo isso, vamos imaginar que até em última análise, de fato, a fome é a ansiedade. Última análise, né? E aí, quando eu falo isso, as pessoas entendem. Falam, bom, de fato, a fome é ansiedade. Só que quando você faz isso, é igual o professor de matemática que dá o problema e escreve a resposta. Né? Você não desenvolveu a questão para você compreender. E esse desenvolvimento de questão, para mim, é o fundamental mesmo. E talvez esteja aí um dos grandes problemas que fazem as coisas não funcionar como deveriam. Porque a gente quer respostas, a gente não quer passar pelo tormento de resolver o problema. Ninguém quer passar pelo processo. Como é que eu resolvo? Você chega eu estava falando a semana passada com uma dermatologista, e ela falava, as pessoas vêm no meu consultório com uma doença de pele, ela quer o remédio. O cara não vai curar. Ela quer o remédio. Não adianta. Mas isso que você está falando é para tudo, né? É para tudo. Porque, assim, por exemplo, uma reação de ira, de raiva, frente a uma cutucada externa, o processo é o mesmo. Assim. Não tem solução para você conter a ira. Você tem que ver a raiz, de onde que vem isso. É um processo interno de análise profunda. Né? Então, assim, de novo, a observação, tudo começa por observar, né? Por refletir, analisar, experimentar. E aquilo que dá resultado é a solução. Você pega as desculpas que são usadas para isso, assim, ser criança não vai mudar nada. Mas se é um jovem, jovem não muda, jovem é aquele ímpeto, você não vai querer que o cara... Aí depois não é jovem, ele é adulto. Adulto tem outras coisas que se preocupar nem ficar pensando nessas bobagens. Aí daqui a pouco o cara fica mais velho, aí fala, fui assim minha vida inteira, eu vou mudar para quê? Ninguém muda nada. Né? Se você não muda nada, não vai mudar nada. Então, existem vários pensamentos de psicólogos, inclusive, né? De que a pessoa não muda. A pessoa cristalizou como é e não vai mudar. Mas hoje em dia na neurociência se fala muito, né? Plasticidade, né? Se fala muito em que você não muda as suas memórias, mas você cria novas memórias e alimenta novas memórias que trarão outros comportamentos. Né? Então, assim, eu acho que... Depende de onde você está vivendo, né? Se você está vivendo no passado, perfeito, no presente ou no futuro. Né? Perfeito. Você só tem a capacidade de mudar no presente. Né? Só. É o poder do agora, né? De novo. É o poder do agora, né? Que nós já falamos sobre isso. Né? Mas, enfim, então, o processo é observar, ver aquilo que não está de acordo com aquilo que eu quero para a minha vida, mais uma vez, definir
que eu estou fazendo aqui nesse planeta, né? Que é o mais importante. Que é o mais importante, né? Definir um rumo, né? É por isso que falo, tomar a decisão de querer ser melhor a cada dia é um tremendo passo. É uma tremenda decisão e que inconscientemente nós temos essa, sabe, nós temos esse ímpeto. Mas há uma diferença entre ser inconsciente e tornar isso um objetivo consciente, né? Um objetivo a ser analisado, observado diariamente. Então, você não precisa abraçar o mundo, mas coloca uma meta e estuda. Que comportamento, por exemplo, da gula? Vou estudar, vou ver, vou observar por que eu como desse jeito, né? E começar a traçar uma trajetória. Você vai sem dúvida nenhuma, entender a cada dia um pouco mais o fenômeno. Como diz no começo, né? Todos nós temos a capacidade de traçar mudanças em nossa vida. Eu vejo, por exemplo, conhecidos, né, que fizeram aquela cirurgia bariátrica. Sim. Um horror, né? Um horror porque a pessoa passa a tomar um monte de remédio pro resto da vida, né? Porque o organismo não absorve mais os nutrientes necessários e assim por diante, né? Resolve, mas não deveria ser a forma correta de fazer isso, né? É uma medida altamente... É extremo, né? É extremo. É um ponto extremo. Né? Acho que se ela é usada realmente quando a situação é extrema... Sim, que coisa, a vida e morte já está num nível irreversível, né? Aí, sem dúvida, que não tem outra alternativa. Claro. Mas tem gente que engorda para alcançar o peso que permite fazer a bariátrica. Ah, eu acredito. Não, conheço gente É surpreendente. Mas surpreendente. Olha, a pessoa ganhar mais 5 quilos e aí o médico me autoriza a fazer a bariátrica. Não, volta para trás, não vai para frente, volta para trás, né? É questão de vontade, força de vontade, né? E o que a bariátrica vai fazer é falar, olha, você não consegue mais comer. Pois é. Ela não vai tirar o bicho que estava com fome lá de dentro. Pois é. Aí tem casos casos graves, né, que houve um rompimento da cirurgia porque a pessoa não conseguiu conter esse ímpeto de comer, né? Então, mais uma vez, estamos diante de que fenômeno? Não é fome, não é fome de estômago, né? É outro tipo de fome que tem que ser trabalhado, né? E assim com tudo, um comportamento o mais inadequado, né, socialmente hoje, de agressão, né? Um comportamento ofensivo ou agressivo, né? Precisa estudar a raiz disso, né? Ir para dentro, estudar e começar... Por que eu sou agressivo, né? Por que eu sou... É isso mesmo? Nós já fizemos aqui gravações sobre esses processos dos sentimentos, né? Sim. Que ajuda muito, né? Ir atrás e relembrar, né, o processo que ocorre entre o fator que nos move a ter essa reação e a própria reação, né? Então, assim, há muita coisa que estudar se a gente tem a força de vontade para que isso ocorra, né? E o começo é em nós mesmos, né? Total. Isso é que é o mais importante. Total. O começo é em nós mesmos. Por isso que nós abordamos a questão do início do processo. Primeiro, nós temos capacidade de mudar. Temos, total. Por onde começa? Força de vontade. Este é a porta de entrada. Depois, observação para tomar consciência. Tomou consciência, trabalhar. É isso. É isso aí.